Olá, eu sou a Patrícia de Camargo nesse cenário aqui provisório, porque logo logo, gente, vai ter um cenário lindão aqui. Se você não entende por que essa mudança, me segue lá no Instagram, que eu tô contando tudo por lá. E hoje nesse Top 100 Arte você vai entender de uma vez por todas o que é uma obra cubista. E para isso nós vamos usar o quadro Homem com Violão. Imagina que diante de você tem uma pessoa, uma paisagem. O que faz o cubismo? Pega essa imagem e decompõe em quadrados e retângulos contornados por linhas pretas. Ainda é complicado? Não, vamos uma coisa mais fácil. Imagina que você está dentro de uma sala cheia de espelhos. Imagina que você conseguisse colocar a visão de cada espelho numa só imagem, integrar todas essas realidades que na verdade te compõem. E é isso que os cubistas queriam. Eles não queriam mais escolher pelo espectador, eles queriam mostrar todos os planos, a realidade total, sem subjetividade. E isso é o cubismo. Ele consegue integrar numa só imagem todos os planos de uma realidade. São diferentes pontos de vista integrados. Quem foram os artistas que desenvolveram o cubismo? Picasso e Georges Braque. Gente, eles trabalharam mais ou menos 7 anos juntos. Eles trabalharam tão juntos que se não estivessem assinados esses quadros, é impossível você dizer quando o quadro é de um e quando o quadro é de outro. Era um trabalho, realmente era um projeto para eles. E eles pintavam de forma louca, assim, muito, para ver até onde eles podiam chegar. E esse nome aí, cubismo, da mesma forma que a maioria dos movimentos da arte moderna, foi dado de forma pejorativa por um crítico de arte. E é um crítico que a gente já conheceu lá no episódio do Top 100 Artes do Matisse e dos Fauvistas, porque foi o mesmo crítico que deu o nome aos Fauvistas, o Louis Vaucelles. Ele estava diante de um quadro do Braque em 1908 e disse que as formas eram tão simplificadas que tudo parecia para ele que eram cubos. E daí o nome cubismo. Mas na verdade é um nome, pra mim, eu acho assim bastante equivocado, porque eles não reduziam a cubos. Na verdade eles não queriam dar ideia de volume. Então um nome assim mais fidedigno seria planismo, quadradismo, retangulismo. Então, voltando lá para o nosso quadro do começo, Homem com Violão, pintado pelo Georges Braque entre 1911 e 1912, que hoje se encontra no Museu de Arte Moderna de Nova York. Uma coisa que a gente vai ver aqui e que a gente vê em todas essas obras desse primeiro cubismo desenvolvido por Picasso e Georges Braque é que eles vão reduzir a paleta cromática, ou seja, o número de cores. Por quê? Para unir as partes decompostas seria muito complicado conseguir um resultado bom plasticamente jogando com contrastes de cores. É como se eles deixassem meio de lado a perspectiva, a questão das cores, para que você se concentrasse no quê? Na forma. Com esse tipo de quadro, o Braque te dá a possibilidade que você veja algo prosaico, como podia ser, né? Um homem segurando um violão de um jeito totalmente diferente. E você pode estar pensando assim, tá, mas se ele decompôs essa imagem do homem com o violão, por que eu não consigo juntar todas as peças? Por quê? O que acontece? Quando eles pegavam os diferentes planos, eles interceptavam esses planos, fundiam esses pedaços, solapavam, ou seja, encobriam um com o outro. Por isso é tão complicado para a gente recompor a imagem. E também por um outro detalhe, porque além de decompor a figura, eles também decompõem o fundo para gerar uma maior integração. Então a figura está muito unida ao fundo, isso também dificulta que a gente recomponha essa imagem. Nesse processo que eles estavam aí, nessa pesquisa mesmo que eles estavam empreendendo, o Picasso e o Braque desenvolveram algumas pautas. Por exemplo, que uma variação tonal para um tom mais escuro mostrava ao espectador uma transição, que a gente pode ver aqui nesse quadro também. Vai acontecer aqui uma coisa muito louca. Pela primeira vez na história da arte, o quadro não vai ser janela para nada, não vai ser instrumento de ilusão, vai ser um objeto por si mesmo, como adverte Will Comberts.
E é importante a gente pensar que eles foram contemporâneos a grandes novidades científicas, como a teoria da relatividade de Einstein, que é de 1905, e eles começaram a desenvolver esse projeto do cubismo em 1907. E por que a teoria da relatividade é tão importante? Porque ela põe em xeque o mundo como tal qual as pessoas conheciam até aquele instante. Então isso mexe muito e coloca todos esses artistas também em xeque para que eles vejam uma nova realidade. Eu acho que tem tudo a ver essa teoria da relatividade com o cubismo, pensa lá. E o Braque e o Picasso começaram então, como eu já falei, a trabalhar juntos em 1907, ficaram mais ou menos trabalhando aí together até 1914. E por que até 1914? Porque o Braque foi chamado pelo exército e começou então a horrenda Primeira Guerra Mundial. E o cubismo, na verdade, ele tem dois momentos. Esse primeiro, que está refletido nesse quadro que nós vimos, chama-se cubismo analítico ou hermético. E a palavra hermético vem porque cada vez que eles conseguiam que a figura fosse mais difícil de ser compreendida ou reconhecida. Só que eles viam que eles estavam num caminho que chegaria à abstração. E nem o Picasso nem o Braque queriam chegar à abstração. Então o que eles fizeram? Opa aí, vamos deixar isso de lado e vamos partir para uma outra linha de pesquisa que vai ficar conhecida como cubismo sintético, mas isso é tema para um outro vídeo. Porque no próximo episódio nós vamos ver um artista que ele sim quis percorrer esse caminho para a abstração. E para você não perder, já sabe, se inscreve no canal, porque a partir agora, da segunda semana de março, muita novidade virá por aqui, te juro. Não é só aquelas coisas que a gente diz e depois não cumpre, juro por Deus. E se você quiser encher esse mundo de arte, compartilhe esse vídeo com os teus amigos. E hoje eu te deixo aqui, já voltei para as Canárias com beijo no teu coração.